Obrigado, pastor. Obrigado ao conselho da igreja. Obrigado ao irmão que fez a oração aqui, agradecendo a Deus pelas ofertas. Ele me fez lembrar o texto de Isaías capítulo 6, quando diz que o profeta, ao ser chamado pelo Senhor, ele teve uma visão. E não foi uma visão solta no espaço, mas foi uma visão presa ao momento histórico que ele estava vivendo. No ano da morte do rei Uzias, o grande e poderoso rei Uzias. E diz o texto que ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, soberano, Senhor sobre o universo. Mas o texto diz também que viu que a glória do Senhor enchia toda a terra. Toda a terra. Não há nenhum espaço nesse universo que não seja preenchido pela presença do Senhor. Não há nenhuma autoridade nessa terra que não esteja debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, aquele que nós estamos adorando nessa manhã. Isso me fez lembrar como Deus tem derramado da sua graça sobre as nações. É impressionante, irmãos. Temos ouvido no Brasil tantas histórias a respeito do evangelho não muito bem pregado, teologias deficitárias no Brasil, e temos às vezes a sensação de que o evangelho está perdendo, de que Deus está perdendo o controle das coisas. Mas eu queria nessa manhã encorajar o coração dos irmãos, dizendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enche toda a terra. O seu senhorio, a sua soberania domina todas as coisas, nada há fora do lugar. Isso acontece também com o movimento missionário. É impressionante como Deus tem derramado da sua bênção, da sua graça entre as nações. Povos muçulmanos sendo convertidos ao Senhor, sendo revelados ao Senhor Jesus através de sonhos. E esse movimento do Espírito Santo tem acontecido também no norte. Eu lembro quando criança ou adolescente, não faz muito tempo, quando na igreja presbiteriana do Pina, lá em Recife, eu escutava os missionários que trabalhavam no norte dizendo: olha, é muito difícil trabalhar com os indígenas do norte. Povo do coração endurecido, povo que não se curva perante a palavra do Senhor. Trabalho lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, não tem nenhum convertido. E pela graça do Senhor, meus irmãos, literalmente os indígenas do norte têm batido na porta dos missionários, pedindo para que os missionários os ensinem a respeito da palavra, pedindo para que eles expliquem a respeito de Jesus, pedindo para que os missionários possam enviar colegas para as aldeias, para ensinar a Bíblia, para ensinar a respeito de Jesus. É um grande mover do Espírito Santo ali no Amazonas, não só nas comunidades indígenas, mas nas comunidades ribeirinhas também. Há um grande desafio ali na região. Aproximadamente ainda 10 mil comunidades ribeirinhas precisam de um movimento intencional de pregação do evangelho e de plantio de igrejas nessas comunidades. Aproximadamente ainda 100 etnias não são alcançadas ali na região. Mas nós temos um outro grande desafio, que é o desafio do norte, do nordeste, onde estamos agora. São 58 etnias, irmãos, aqui ao nosso redor, no Nordeste. 58 etnias. São quase 200 mil indígenas. E nós não temos ainda o mesmo movimento do Espírito Santo em poder, em derramar da graça específica, como tem acontecido no Norte, não temos visto ainda aqui no Nordeste. Nós temos orado para que Deus derrame da sua bênção e da sua graça aqui no Nordeste, e tenhamos aqui nos próximos 5, 10 anos, pelo menos mais 10, 20 etnias com a presença de igrejas fortes, igrejas vibrantes, igrejas que sejam capazes
de proclamar o evangelho para os seus parentes. Amém, irmãos? Graças a Deus. Gostaria de compartilhar nessa manhã com os irmãos o texto de Atos, capítulo 23. O livro de Atos relata a origem da igreja, o movimento dos apóstolos, o movimento de plantio de igreja dos apóstolos. E os missiólogos têm dito que pelo menos 3 grandes movimentos impulsionaram o crescimento de igreja e o plantio de igrejas ali no livro de Atos. O primeiro, eles dizem que foi o movimento da espiritualidade. Quando no capítulo 2 o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e eles pregaram então o evangelho e houve um grande crescimento na igreja. O segundo movimento de crescimento e de plantio de igrejas acontece quando uma grande perseguição se estabelece no meio dos crentes em Jerusalém. E o texto de Atos diz que todos foram dispersos pelas regiões, mas me impressiona, irmãos, que à medida que eles iam caminhando, que eles iam se dispersando ali pela Judéia, pela Galileia, pela Samaria, eles iam pregando o evangelho, iam fazendo discípulos, iam plantando igrejas. Mas há um terceiro movimento também, que é contado ali a partir do capítulo 13 de Atos, que é um movimento intencional. Quando a igreja de Antioquia envia Saulo, Paulo e Barnabé para o plantio intencional de igrejas. E Paulo sai então e faz a sua obra missionária, e contado pelo livro de Atos, pelo menos em 3 ou 4 movimentos. O primeiro movimento, a primeira viagem missionária, depois de uma segunda viagem missionária, e na terceira viagem missionária nós estamos lendo então o texto que nós vamos ler no capítulo 23. Paulo sai de Antioquia, caminha pelas regiões mais altas ali da Ásia, por cidades como Derbe, Listra. Sobe ali então para Éfeso, onde passa a maior parte do tempo, atravessa para Macedônia, desce até a Caia, e aí então, nesse período, ele decide no seu coração ir até Jerusalém. E me impressiona, irmãos, porque ao longo de todo o trajeto, a partir da Macedônia, o próprio Paulo e alguns profetas que estavam ali em algumas cidades, afirmam e dizem para Paulo que em Jerusalém, a única coisa que esperaria por ele eram cadeias e sofrimentos, e possivelmente até a morte. Mas Paulo estava decidido a voltar então para Jerusalém. Queria participar da festa com os seus irmãos judeus, com aqueles que haviam se convertido e estavam lá em Jerusalém. Ele começa então o seu retorno então para Jerusalém, voltando para Macedônia, passa então em Mileto, se despede dos seus apóstolos, aliás, dos seus obreiros, pastores, líderes da região ali da Ásia, num encontro muito especial, onde ele diz que está pronto não apenas para sofrer pelo nome de Jesus, mas ele está pronto até para morrer por causa do valor do evangelho na sua vida. E ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele é bem recebido por aqueles judeus de Jerusalém, com alegria, diz o texto. Mas acontece que alguns judeus que desceram da Ásia, que estavam ali para a festa também, começam uma série de acusações, inflamando a multidão, e o texto nos revela que houve um alvoroço tão grande em Jerusalém, de tanta violência, de tanto ódio, que foi necessário que os oficiais romanos pudessem retirar Paulo do meio da multidão, para que ele não fosse morto. E Paulo estava preso. E Paulo se sentia possivelmente
desanimado e cansado por essa situação. Não apenas pelo esforço natural da caminhada, do trabalho missionário, da pregação do evangelho constante, abundante, intensa, mas Paulo talvez se sentisse fragilizado na prisão, não apenas por causa da situação física, mas por causa de tantas acusações, tantas calúnias, tantas palavras duras proferidas contra ele. Me impressiona que no versículo 10 do capítulo 23, diz que havia uma confusão e uma briga tão grande entre saduceus e fariseus, aonde Paulo estava ali tentando se defender, e a confusão ficou tão grande, tão intensa, me parece que esses dois grupos, a única coisa que tinha em comum era o ódio e era o desprezo e palavras de calúnia contra Paulo. Mais uma vez foi necessário que oficiais romanos arrancasse Paulo do meio daqueles dois grupos de judeus, e diz o texto, para que ele não fosse despedaçado por eles. Meus irmãos, eu não sei se alguém aqui já foi jurado de morte, mas certa vez um homem disse que ia me pegar, ia me matar e tal. Eu não dormia à noite, meu coração ficava ansioso, angustiado. O medo de sair na rua tomava conta do meu coração e da minha mente. E era uma sensação terrível de abatimento por causa de uma ameaça. E Paulo estava sendo ameaçado, Paulo estava quase sendo despedaçado pelo povo judeu. Eu quero pular o versículo 11, e partindo para o versículo 12, diz que os judeus fizeram um voto de anátema e prometeram não colocar comida na sua boca, ou seja, proclamaram um jejum até que visse Paulo morto. Era essa a situação de Paulo, era esse o contexto de Paulo: cansaço físico, cansaço emocional, preso, não sabendo exatamente se sairia vivo dessa situação, desse contexto. O texto aqui que nós ouvimos, que nós podemos ler, não nos fala a respeito exato, nas minúcias a respeito dos sentimentos de Paulo, mas me leva a crer, irmãos, que Paulo estava extremamente desanimado, extremamente cansado. E quantas vezes na nossa caminhada também nós nos sentimos assim? Quantas vezes o contexto externo tem sido tão opressivo, tem sido tão duro, a enfermidade que bate na sua casa, que bate na nossa casa, o desafio de enfrentarmos a dor da morte, da saudade de pessoas que nós amamos, e muitas vezes sem compreender o motivo, sem compreender os caminhos do Senhor, ficamos perguntando: oh Deus, o que aconteceu? Porque esse fato se estabeleceu sobre a minha casa. Situações externas que nos oprimem, que nos cansam, que enfraquecem os nossos joelhos na nossa caminhada cristã, que enfraquece a nossa voz na proclamação do Evangelho para aqueles que necessitam, que enfraquece o nosso ardor quando nos juntamos aqui para adorarmos aquele que é poderoso, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Quantas vezes nós nos sentimos assim, irmãos, na nossa caminhada? Mas não só fatores externos, mas as pressões internas, as lutas pessoais, o desejo de ser mais crente, o desejo de ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, o desejo de ser mais fiel ao Senhor,
ou mesmo sem um motivo aparente, alguma coisa mais concreta, nos sentimos depressivos, angustiados. As noites são terríveis. E me parece, irmãos, que as noites são piores do que os dias. Parece que quando a noite chega, o sono vai embora, a angústia parece que se agiganta, os fantasmas começam a aparecer em nossas vidas, não dormimos, o coração acelera e a angústia acelera ainda mais a insônia. Pressões, canseira, enfado, desânimo, que muitas vezes enfraquece a nossa fé. Mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo a revelação do Senhor que está escrita aqui nas Sagradas Escrituras. Olhem só o versículo 11 que aqui diz, irmãos. Diz, na noite seguinte, quem, irmãos? O Senhor, pondo-se ao lado dele quem? De Paulo, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Amém, meus irmãos? Coragem. Naquela noite, ou na noite seguinte, possivelmente isso denota que Paulo estava naquela noite desanimado, preso, desencorajado, cansado. Mas graças a Deus, a noite e o dia para o Senhor são a mesma coisa. O Senhor formou a noite, o Senhor formou o dia, o Senhor tem domínio sobre a noite, e o Senhor tem domínio sobre o dia. O Senhor é dono de todas as coisas, porque diz o texto que a sua glória enche toda a terra. E não há nenhum espaço, não há nenhum momento na nossa história em que Deus não intervenha, em que Deus não esteja presente. Mas me impressiona o texto, porque diz que era o Senhor que estava perto de Paulo. O Senhor. Paulo conhecia muito bem esse Deus. E talvez um dos grandes motivos que somos engolidos pelas nossas pressões, pelos nossos problemas, pelos momentos dos nossos sofrimentos e das nossas lutas, somos engolidos por esses momentos, é porque nós perdemos a clareza de quem é esse Senhor. Paulo sabia e conhecia muito bem esse Senhor. Não apenas porque ele era conhecedor das Escrituras. Paulo conhecia muito bem as Escrituras, a revelação de Deus através das Escrituras. Paulo tinha no seu coração cheio, plenitude da palavra de Deus. Ele conhecia o Deus do profeta Isaías, quando viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Mas Paulo conhecia também o Deus de Miqueias, que diz que quando Miqueias relata que quando Deus se levanta e anda por sobre a terra, os montes se derretem como cera. Meus irmãos, nós precisamos trazer à memória quem é esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sustenta todas as coisas, inclusive a sua vida e a minha vida. Não cai um cabelo da sua cabeça, nem da minha cabeça, que não seja pela autoridade desse Deus que é todo poderoso. Paulo conhecia o Deus do Salmo 121, o Deus que criou os céus e a terra. Paulo conhecia o Deus que sustenta o universo nas suas mãos, que o sol levanta por causa da palavra de Deus e da ordem de Deus, que o sol desce por causa da palavra de Deus e da ordem do Deus Todo-Poderoso. Paulo conhecia Deus, revelado nas Escrituras. Mas Paulo conhecia também o Deus que se revelou em Jesus, o Cristo, quando ele no caminho de Damasco viu a luz e percebeu a luz e reconheceu a verdade.
Oh, irmãos, precisamos relembrar todos os dias aquele dia em que o Senhor lembrou, ou abriu os nossos olhos, para que nós pudéssemos revelar ou reconhecer quem é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que poderia exterminar a humanidade no estalar de dedos. Mas a palavra revela que Ele se fez carne, habitou entre nós, foi obediente ao Deus Pai, tão obediente que se submeteu à cruz. E Ele se submete à cruz por causa da minha vida e por causa da sua vida, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós fôssemos libertos do poder das trevas e fôssemos colocados na sua luz, na sua salvação, para que nós pudéssemos usufruir da paz que excede todo entendimento. Esse é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus pastor, o Deus acolhedor, o Deus presente. E Paulo conhecia esse Deus. Meus irmãos, precisamos trazer à memória, precisamos trazer ao coração, precisamos encharcar a nossa alma com a certeza de quem é Deus. Eu sei quem é Deus, eu o conheço por causa das Sagradas Escrituras, mas não só por causa das Sagradas Escrituras, mas porque eu tenho uma experiência pessoal com Ele. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu não era povo, mas agora eu sou povo. Meus irmãos, em nome de Jesus, como poderemos enfrentar os nossos fantasmas? Como poderemos enfrentar as nossas solidões, os nossos medos, as nossas angústias, se a nossa mente, se a nossa alma não estiver encharcada desse conhecimento de Deus? Paulo conhecia a Deus. No meio da prisão física, no meio da prisão talvez das emoções, Paulo percebeu a presença do Senhor. O Senhor se pôs ao lado de Paulo. Se pôs ao lado de Paulo. O Senhor está presente nas suas lutas, nas suas dores, nas suas noites de insônia, quando parece que todos foram embora, nada mais faz sentido, a vida se torna um verdadeiro vazio. O Senhor está presente, o Senhor está presente. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra as nossas emoções, a nossa capacidade espiritual de perceber a presença do Senhor. O texto de João, capítulo 14, despedida de Jesus aos seus discípulos. Texto bem conhecido, logo o primeiro versículo, os irmãos devem conhecer bem. Diz: não se turbe o vosso coração. Lembram disso, irmãos? Lembram disso, irmãos? Não se turbe o vosso coração. Era um momento de despedida também, de incertezas dos discípulos. Os discípulos estavam percebendo que alguma coisa diferente estava acontecendo. Os discípulos já tinham ouvido a respeito de Jesus, e como qualquer um de nós, quando ouvimos falar a respeito de morte, nós queremos logo dizer: não, para com isso, deixa dessa conversa para lá, esquece essa história. Os discípulos sabiam que alguma coisa estava para acontecer, e Jesus, na sua onisciência, sabia que os discípulos ficariam ainda mais perturbados, mais desconfortáveis ainda nas suas almas, mais desencorajados ao vê-lo na cruz, ao vê-lo descendo então ao sepulcro. E nesse momento de despedida com seus amigos, Jesus disse para ele: não se perturbe o coração. Na casa do meu pai há muitas moradas.
Na casa do meu Pai há muitas moradas. Meus irmãos, dias de angústias, precisamos lembrar de que Jesus está voltando. E que nós estamos voltando para casa. Jesus foi preparar lugar. E Ele vai nos pegar com carinho, com amor. Para aonde Ele estiver, nós estaremos para sempre com Ele. Mas me impressiona o capítulo 14 de João, porque ele faz a promessa do céu, mas também pela sua onisciência, sabendo que o momento, pelo menos histórico, terreno, não era exatamente aquele onde os discípulos seriam levados para o descanso eterno, aonde seus olhos seriam enxutos todas as lágrimas. Ele promete aos seus discípulos o Paráclitos, o Consolador, aquele que estaria com seus discípulos todos os dias, todo instante. Meus irmãos, em nome de Jesus, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã e durante todo o restante das nossas vidas, para percebermos a presença do Senhor em nossas vidas, nos momentos de dificuldades, nos momentos de dores. Precisamos perceber o Senhor, o consolo do Senhor, o abraço do Espírito Santo na nossa alma. Paulo estava preso, Paulo percebe o Senhor ao seu lado, e que me impressiona é que o Senhor não está apenas lá parado, quieto, mas o Senhor fala, o Senhor continua falando ainda hoje. Estava numa comunidade indígena, compartilhando a respeito da criação, e disse que no último dia, Deus descansou. E eu estava numa área verde, ao ar livre, e tinha uma árvore bonita assim do lado. Eu disse, Deus colocou uma rede, meus irmãos, uma rede numa árvore semelhante a essa aqui, e Ele deitou lá e dormiu. E está dormindo até hoje, amém, irmãos? E os meus irmãos indígenas disseram, amém, pastor? Eu disse, amém não, meus irmãos, amém não. Deus não está dormindo, Deus não está cochilando, mas Deus está atento, Deus está presente, não apenas atento e presente, mas Deus continua falando e ordenando a sua palavra que sustenta o universo, mas a sua palavra que sustenta a minha vida e a sua vida. Se você está aqui nessa manhã, é porque Ele ordenou pela sua palavra que você estivesse aqui nessa manhã. Não há casualidades, não há surpresas para Deus, mas há direcionamento de Deus na sua vida, há direcionamento de Deus na minha vida. Não há nada fora do controle, porque Deus continua falando, Deus continua ordenando a sua palavra. O Salmo 119 diz que os céus dos céus proclamam, falam, anunciam a respeito da glória de Deus. Deus fala, Deus comunica. Deus tem todo o interesse de falar ao seu coração nessa manhã. Deus tem todo o interesse de falar ao seu coração no momento específico da história em que você está. Deus está tentando comunicar com você, Deus está tentando falar com você. Em nome de Jesus, abra os seus ouvidos, abra os seus ouvidos para ouvir Deus falando, para ouvir Deus tratando com o seu coração, Deus fortalecendo a sua alma, Deus fortalecendo os seus passos, em nome de Jesus. Mas me impressiona que o texto diz que Deus falou para Paulo. E o que foi que Deus falou para Paulo, irmãos? Me digam aí. Coragem, ânimo, não desista, caminha um pouco mais, vamos, perseverança, meus irmãos. Talvez seja uma boa palavra para esse momento,
quando estamos cansados, desanimados, achando que não há mais solução, que não há mais expectativa para o futuro, que tudo está encerrado, nós precisamos da esperança e de uma esperança, eu gosto muito dessa palavra, só que eu esqueci ela agora, teimosa. Uma esperança teimosa, perseverante, todo o contexto, toda a situação dizendo, desiste meu irmão, sai dessa, volta para a tua vida, vai trabalhar e ganhar dinheiro, porque é melhor. Olha só o que está acontecendo com você e com a sua família, percebe aí a dor que você está passando, e a palavra está dizendo aqui exatamente ao contrário, persevera meu irmão, coragem, não desiste, caminha um pouco mais. Eu vou terminar, pastor. Estava lembrando que durante o período de exército eu corria correndo na tropa, então a gente cantava 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, e quando a gente começa a cansar, os irmãos que sabem de corrida militar sabem disso, começa a cansar, a cabeça começa a baixar, já perde aquela postura de vibrante, baixa a cabeça. Aliás, o primeiro sinal é parar de cantar, cessa a cantoria, começa a baixar a cabeça, e no meu caso eu começava a sair da tropa, ficava lá para trás. E os tenentes saíam de lá, corria, me chamando delicadamente de monstro. Seu monstro, está cansado, né, seu monstro? E eu dizia, estou cansado, tenente, levanta a cabeça e canta. E canta. E aí levantava novamente a cabeça, começava a cantar e tentava desenvolver o percurso que tinha que percorrer. Meus irmãos, em nome de Jesus, precisamos levantar a cabeça e louvar ao Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 103, diz, louva, ó minha alma, ao Senhor, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga, louve ao seu santo nome. Em nome de Jesus, meus irmãos, quando estiverem cansados e desanimados, louve ao Senhor. Não desistam, coragem, ânimo. Vamos caminhar, vamos prosseguir. Em nome de Jesus, o Senhor vai derramar uma graça especial na sua vida. E eu quero terminar dizendo que nós precisamos de um propósito de caminhada. E eu não estou falando aqui de teologia de prosperidade, nem de confissão positiva, nada disso não. Eu estou olhando o texto que diz o seguinte, que Deus falou para Paulo, assim como pregaste em Jerusalém, cumpre também que você pregue em Roma. E isso me faz lembrar o texto de 1 Pedro, quando diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus somos mesmo. Nós não éramos povo. Nós éramos menores, abandonados, largados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós somos povo e povo de Deus. É a igreja do Senhor que está reunida aqui. Mas o texto de Pedro diz que Ele nos chamou, nos separou para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, o único significado de vida do crente é pregar o Evangelho de Jesus. O único significado de vida do crente é glorificar o nome de Deus Todo-Poderoso, proclamando, anunciando as virtudes daquele que é poderoso para nos arrancar do pecado, nos arrancar das trevas e nos levar para a salvação em Cristo Jesus. Propósito de vida, propósito de anunciar o Evangelho, propósito de anunciar as boas novas àqueles que estão perdidos. E aí você me diz, mas pastor, eu estou tão cansado, tão desmotivado, tão desencorajado. Em nome de Jesus precisamos perceber a presença do Senhor em nosso meio. Precisamos lembrarmos do Evangelho que fez efeito e que transformou a nossa vida. John Piper diz que nós precisamos pregar o Evangelho para nós todos os dias.
todos os dias, relembrando o que foi que Jesus fez na cruz, pela sua vida e pela minha vida. Isso nos encoraja, isso nos anima, isso nos dá força para continuarmos no nosso propósito de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido em todas as nações, não só os que estão perto, mas os que estão longe também. O seu vizinho, os indígenas do Nordeste, os seus parentes, os indígenas do Norte, os seus amigos, os muçulmanos lá nos países asiáticos. Meus irmãos, propósito de vida. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui nesse mundo para ser feliz. E não tem nada contra a felicidade, viu? Mas esse não deve ser o nosso grande propósito, a nossa grande ânsia, mas o nosso grande desejo deve ser proclamar as virtudes de Deus. Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, coragem, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar.